Tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tiburcio do canal Siqueton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal e para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e rezem por mim, certo? Até agora as orações têm funcionado. Bem, desde o início do Siqueton, eu sempre fui muito crítico aqui quanto a essa questão de que o olavismo estava produzindo ou queria produzir uma elite intelectual. Sempre disse, desde o início. Isso não está acontecendo. Isso não vai acontecer. Isso não está acontecendo agora. Por hora, essa elite intelectual do Olavo fracassou. O Olavo, inclusive, dizia os nomes que seriam essa elite intelectual. Para mim, quase nenhum deles tem valor. Quase nenhum deles tem valor. Certo? E o próprio Olavo, depois, antes de morrer, admitiu que, de fato, o movimento dele não produziu uma elite intelectual. Não conseguiu produzir. Certo? O nível dos olavistas é uma coisa catastrófica. E muitos dos alunos do Olavo, né, na verdade, foram para coisas que não têm quase nada a ver mais com as ideias dele. E isso ocorreu em um mau sentido. Isso ocorreu em um mau sentido, em regra. Não ocorreu em um bom sentido. Né? As pessoas não se emanciparam do Olavo para se livrar do que o Olavo tinha de ruim. E sim para se livrar do que o Olavo tinha de bom, em regra. Né? Mas tem sempre algum olavista fanático dizer o seguinte: mas existem alunos do Olavo que estão se preparando em segredo para assumir um grande papel, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ó. Aí a defesa última. Isso é a UTI do olavismo. Conversa fiada. Ou então que não houve tempo para o olavismo produzir os seus frutos. Conversa fiada também. Os alunos de primeira geração do Olavo já estudaram com ele por 4 anos. E nada que preste saiu disso aí. Vejam, por exemplo, gente como Pedro Sete Câmara, com o próprio Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Né? Essa primeira geração dos olavistas, que foi a geração dos alunos presenciais do Olavo, fiquíssimo. E já tem aí muitos alunos do Olavo, eles já foram alunos do Olavo, acho que por mais de 20 anos. Por mais de 15 anos. Para produzir alguma coisa não é preciso de tanto tempo, não. E para deixar de ser burro, não é preciso também de tanto tempo assim, não. Para alguém chegar a ser uma pessoa de erudição e que tenha um bom nível intelectual e que tenha alguma contribuição intelectual minimamente relevante, não precisa de tanto tempo assim, não. A não ser que o cara seja burro. Mas aí tem uma questão que eu mesmo não sei explicar muito bem. Por que tem tanto idiota sendo aluno do Olavo? Ótima pergunta, né? E mais, o olavismo tem pouquíssima força nessa geração Z. Na geração Z em diante. Você tem pouquíssimos zoomers olavistas. Zoomer, nascido, eu acho que depois de 97, olavista, é algo muito raro. Ou seja, em regra, o movimento olavista é de pessoas entre 30 a 50 anos. E a verdade é o seguinte: daqui a 20 anos, né? Ou daqui a 30 anos, certo? Não sei nem se esse povo vai estar vivo para dar esses frutos ocultos do olavismo, certo? Para dar esses frutos ocultos do olavismo, certo? Esses frutos secretos do movimento olavista, né? As árvores que estão crescendo em segredo, né? Não existe isso, com raras exceções. Não existe isso.
E é só vocês entrarem em grupos olavistas, eu já estive em vários, para vocês verem quanta imbecilidade tem lá nos escalões mais externos e mais distantes do Olavo. Certo? A verdade é o seguinte: infelizmente, essa elite intelectual do movimento olavista não se efetivou. O nível dos alunos do Olavo é um negócio patético, em regra. Você tem exceções. Por exemplo, David Pancera, Rogério Leniski, Rafael De Paola, Fábio Salgado de Carvalho, certo? São pessoas que têm, a própria Bruna Torres, são pessoas que têm algum nível. São pessoas que têm algum nível. Mas, em regra, apesar dessas exceções honrosas de bom nível, o movimento olavista é de nível muito fraco. Por exemplo, o Gugu de Carvalho, ele é um sujeito fraquíssimo do ponto de vista intelectual, que é o filho do Olavo, né? Fraquíssimo. Ele é um sucessor muito fraco para o pai. Por exemplo, você vai ver uma entrevista da filha do Dugin que morreu, né? A tal da Dária Dugina, certo? Ela tinha um nível intelectual, dá para você ver pelas entrevistas. Ó, essa mulher tem um nível intelectual comparável ao pai. Posso não concordar com as coisas dela, etc. Mas é uma pessoa que tem um certo nível intelectual. O Gugu não tem. Certo? O Gugu não tem. Certo? Essa obsessão que o povo tem pelo Gugu é coisa de gente que idolatra o Olavo. Certo? Que, aliás, tenho. Tem uma coisa que eu noto. E eu noto muito. Isso aqui é especulação minha. Não tenho, assim, estatísticas nem nada disso, mas tem uma certa quantidade de evidência anedótica, muito grande até, porque eu acho que eu já vasculhei todos esses círculos olavismo. Mas é curioso o seguinte, que eu noto que o olavismo, o ambiente olavista, tem uma quantidade absurda, e absurda mesmo, certo? De pessoas sem pai, pessoas que foram pessoas que são filhos ilegítimos, ou que foram abandonados pelo pai, ou que tem alguma carência da figura do pai, isso eu já vi muito. E que meio que tratam o Olavo como sendo pai que eles não tiveram, né? Colocam o Olavo como uma figura paternalista. Se vocês forem ver bem, grande parte, inclusive, da merchandising do Olavo girou em torno disso, meio que colocar o Olavo de Carvalho como aquela figura, aquele velho assim, bem paternal, etc. Aquele velho, aquele velhinho assim, tranquilo, né? Aquele velhinho assim de que todo mundo gosta, né? Aquelas fotos do Olavo, aquela foto dele com um chapéu, etc. Muito é para evitar isso, para evocar uma espécie de um paternalismo do Olavo. Eu acho que isso foi consciente, certo? Mas estava errado o Olavo de Carvalho fazer isso, porque ele era uma figura paternalista mesmo. Ele era assim mesmo, certo? Isso era típico da personalidade dele, certo? Então é meio que natural que pessoas gravitem muito em torno disso. Ainda mais sendo uma pessoa com grandes méritos. Posso estar errado quanto a isso aí, mas essa foi a minha impressão. Se alguém tivesse impressão aí, por favor, diga, né? Por sinal, é um negócio que o Kinert Ledin dizia muito. Tem muita coisa do Kinert Ledin de que eu não gosto. Muita coisa dele que eu não defendo, certo? Mas ele tem um negócio que é muito impressionante. Ele tem uma palestra que é sobre a América Latina. São os problemas da América Latina. O primeiro problema é que a América Latina é cheia de
uns homens querendo transar com todo mundo, aí nisso aí tem filho em cada buraco, tem criança que ninguém sabe quem é pai de quem, isso aí não tem como haver família, isso aí não tem como prosperar nada. Esse é o maior problema da América Latina, especialmente do Brasil. Especialmente do Brasil, certo? E nisso o Ledir tem muita razão. Muita coisa no Brasil, em especial, onde isso é até mais forte, mas na América Latina como um todo, deve-se a isso. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.